foi passando, a promessa de Deus foi se cumprindo, o querer do Senhor foi sendo realizado, e nós começamos a entender que quando Deus chama, Ele chama de verdade, Ele capacita, Ele nos instrui. Quando eu pegava o microfone, eu tremia de medo, de não saber o que falar. Até hoje a gente treme de medo por não saber o que falar. Mas ali era a falta de tudo. Mas o Senhor vai nos capacitando, o Senhor vai nos ensinando muitas coisas. E uma das coisas que o Senhor nos ensina é que eu e você, nós não somos nada, mas Ele é tudo. Ele é o Deus Todo-Poderoso, aquele que nos chama, aquele que nos resgata, aquele que nos coloca na presença dEle e move o nosso coração. Isaías 61:1 é o tema, ou melhor, a divisa do tema, o texto escolhido. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar aqueles que estão doentes do coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Senhor, nós até hoje precisamos entender essa palavra. Senhor, nós te adoramos porque esse texto se cumpre em nossa vida, se cumpriu na minha, se cumpriu na vida de várias pessoas, de todos os tempos, de todas as épocas, porque essa palavra ela é real, ela é verdadeira, e isso é uma verdade para o nosso coração. É a tua palavra que nos liberta, é a tua palavra que nos estrutura, é a tua palavra que nos fortalece. Foi assim antes, é assim hoje e sempre será assim em nossa vida. Então que o Senhor possa falar conosco nessa noite, porque essa é a palavra que nós precisamos, não a que nós queremos, aquela que o Senhor tem para o nosso coração, em nome de Jesus, amém. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos, desligue-se de quem está do seu lado por um momento, por um instante. Concentre-se nesse momento, concentre-se neste lugar, concentre-se nessa palavra. E com seus olhos fechados, eu quero que você ouça a minha pergunta: o que você veio fazer aqui neste lugar? Com seus olhos fechados, o que você veio fazer aqui neste lugar, neste momento? Uma outra pergunta: por que você está aqui? Pense nisso um pouco. Agora abra os seus olhos. Sobre mim. Que tema simples, né? Olha a simplicidade. Sobre mim. Uma frase simples, mas com um efeito extraordinário. Já parou para pensar? Sobre mim, simples, mas o efeito deste negócio, o efeito dessa fala, o efeito disso tudo nesse texto é algo extraordinário. O efeito que esta palavra causa é extraordinário. Isaías, ele profetizou numa época de muita dificuldade. Se você ler todo o livro de Isaías, ele tem, até o capítulo 10, ele fala muito sobre ele. Do capítulo 10 em diante, ele começa a falar, a profetizar sobre o Cristo, sobre o Messias, aquele que haveria de vir. Provavelmente Isaías
ele não tivesse assim entendimento completo, mas ele vislumbrava o que ele estava falando. Talvez ele não compreendesse assim tudo o que ele estava falando, até porque no Antigo Testamento é uma revelação progressiva, as coisas aconteceram passo a passo, então ele não tinha noção do que ia acontecer da forma, mas ele vislumbrava do que ele estava falando. E é interessante que Isaías, ele está profetizando nesse tempo de guerra, de rumor de guerra. Os assírios já estavam beirando a conquista de Judá, os assírios já tinham conquistado a nação de Israel, a eminência do cativeiro estava ali, a eminência da escravidão estava ali. Isaías, ele profetizava: olha, vocês precisam parar, vocês precisam entender, olha, povo de Judá, mudem a sua atitude. Isaías profetizava assim, e a história fala que ele não conseguia nenhum efeito, e de repente, num mudar de passo, ele começa a profetizar, ele começa a entender, ter em seu coração e mente a ideia do remanescente, um povo que permanecia fiel ao Deus Todo-Poderoso. Aí ele muda aquela profecia de chamamento para obediência, muda: olha, se agora está difícil, se o problema parece insolúvel, se as coisas parecem não ter solução, mas virá um tempo, virá uma hora, virá um momento em que tudo se solucionará. Quando você lê esse texto, Isaías, ele escreve, ele está falando, mas é o Cristo falando, porque o ungido aqui do texto não é Isaías, o ungido aqui do texto não é o profeta. Parece que Isaías está falando assim: olha, o Espírito do Senhor veio sobre mim. Não, é a palavra do Cristo, é o Cristo já falando, já mostrando para o povo, já mostrando para aquelas pessoas a missão dele no futuro, a vinda dele no futuro. Você sabia disso nesse texto? É o Cristo falando. É interessante que Isaías tinha uma fé extraordinária, né? Na confiança dele, ele entendia o seguinte, que nada de mal podia acontecer a um povo que obedecesse a voz de Deus. Essa era a fé de Isaías. Todas as pessoas buscavam naquela época entender os seus problemas, e pensavam que os problemas eram sociais, e pensavam que os problemas eram políticos. Mas Isaías pregava o seguinte: nossos problemas não são nem políticos, e nossos problemas não são sociais, os nossos problemas são espirituais, porque o nosso Deus ainda é soberano nos céus e na terra. Isaías, ele não tinha muito medo de falar, de profetizar, porque ele tinha esse pensamento. As coisas ruins que estão acontecendo, as coisas difíceis que estão acontecendo, não é por causa disso, daquilo, ou por causa de algo terreno, é por causa do meu relacionamento com Deus. Ele entende isso. E se você ler os versos posteriores ao versículo 1, você vai ver o poder do Evangelho que vem para consolar os que choram, a ideia de que o Messias dará bênçãos e graças especiais para aliviar a tristeza. Nos versos posteriores, ele fala assim: olha, que em vez de cinzas e lamentação, ele lhe dará uma coroa. Que ao invés de você passar cinzas na cabeça, você sabia que quando eles iam jejuar, eles pegavam cinzas e colocavam assim na cabeça, e eles jejuavam para adorar o Senhor, mas eles jejuavam também para Deus mudar alguma situação de tristeza, de angústia. Aí Isaías fala assim: olha, haverá um tempo, presta atenção no que eu vou falar, haverá um tempo que você vai cingir a sua cabeça, que você vai cingir não de lamentações, mas você vai colocar na sua cabeça uma coroa de vitória e de justiça, porque é isso que o Senhor tem para nós. Então Isaías, ele vai profetizando e falando,
vai dizendo assim, das pessoas e como o Messias ia favorecer, dos carvalhos de retidão que crescem como floresta de Deus. Isaías o tempo todo aponta para o Cristo. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: Isaías o tempo todo aponta para o Cristo. Tem gente que não gosta assim que o pastor faça isso, mas eu não me importo, eu faço assim mesmo. Isaías o tempo todo aponta para o Senhor, aponta para o Cristo, aponta para aquele que viria. E o que nós precisamos olhar também é para esse Cristo, é para esse Senhor, porque os desafios que nós vivemos, as dificuldades que nós vivemos, elas são bem parecidas com as dificuldades e com os desafios que estavam acontecendo também nos tempos de Isaías. E naquele tempo Isaías fala assim: olha para frente, vislumbre a graça, vislumbre o poder, vislumbre a glória daquele que haverá de vir. Ele governará, Ele nos libertará, Ele nos dará vitória, Ele transformará a nossa tristeza, o nosso canto de tristeza em canto de alegria. Louvado seja o Senhor. É o que Isaías está pregando esse texto, que o Senhor viria. E o Senhor Jesus faz menção disso. Lucas ele fala assim: olha, lembra daquele texto que Isaías estava falando lá? Aquele texto falava sobre mim. Quem já leu isso na Bíblia? Levanta a mão. Misericórdia. Agora, dizer igual o outro, agora eu me lasquei, né? Jesus fala: olha, o Espírito do Senhor. Lembra quando Jesus entra ali no Sinédrio, ele começa a pregar e ele fala assim: olha, quero dizer para vocês que o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para apregoar o dia aceitável de quem? Do Senhor. Eles expulsaram ele lá, tiraram ele de lá, mas ele estava fazendo menção ao cumprimento desta palavra. Mas agora eu quero te chamar para olharmos para Cristo nessa noite. É interessante que quando nós olhamos para o Cristo e quando nós olhamos para o Senhor, nós olhamos para o Cristo que faz o quê, irmãos? Que acalma a tempestade. Nós olhamos para o Cristo que ressuscita os mortos. Nós olhamos para o Cristo que tem o poder sobre as enfermidades. Nós olhamos para o Cristo que tem o poder vindo do céu para perdoar pecados. Nós olhamos para o Cristo divino. Nós olhamos para o Cristo Rei dos reis, Senhor dos senhores. E é assim que Ele é. Mas a palavra fala que o Cristo encarnado, estando nessa terra, andando no meio de nós, Ele também era homem. Às vezes, quando nós queremos tirar lições sobre o Senhor Jesus, nós olhamos para o Cristo poderoso. Hoje eu quero te convidar para olhar para o Cristo homem, para a humanidade do Senhor Jesus. Estive pensando nesse texto, ou nessa humanidade de Cristo. Eu já vi algumas pessoas falarem assim que Cristo, Ele se fez carne, habitou em nós para Ele sofrer nossa dor, para Ele entender o que nós sentimos. Não, não é isso. O Cristo homem, Ele veio para cumprir um preceito teológico, é claro, mas para mim e para você Ele veio para mostrar o que você e eu devemos fazer para vencer os nossos desafios. Vou falar de novo, você não entendeu. Olha, o Cristo homem, Ele veio para me mostrar e te mostrar como devemos fazer para vencer os nossos desafios. Ou não é? Ou não é assim? O Cristo, quando Ele foi pregar, Ele foi escorraçado dos lugares. O Cristo, quando Ele foi falar, Ele foi expulso dos lugares. O Cristo, quando veio ministrar,
a mensagem dele não era aceita. O Cristo, quando veio falar, o que ele dizia incomodava as pessoas. Esse Cristo que veio falando essas verdades, esse homem, ele sofreu nessa caminhada aquilo que nós sofremos hoje quando vamos pregar, quando vamos falar, porque muitas vezes nós somos rejeitados, porque muitas vezes nós somos expulsos, porque muitas vezes as pessoas não entendem bem o Evangelho, porque muitas vezes a verdade incomoda o coração de muitas pessoas, e o Cristo veio nos ensinar isso com a sua humanidade. E ele falou para os seus discípulos: olha, vocês não ficam preocupados não, porque vocês vão ser expulsos, vocês vão ser mandados embora. O Cristo humano, ele veio para nos ensinar isso. 9h55, né? Vamos terminar rápido. E não tem uma expressão que mais me chama a atenção dessa humanidade do Cristo, senão no Getsemane. Todas as vezes que eu leio esse texto do Getsemane, eu choro assim por dentro, incomoda a minha alma, porque o Senhor Jesus, ele chama os discípulos, ele chama alguns dos seus discípulos e vai para lá. E a palavra fala que ele soa gotas de sangue, a angústia no coração dele é tão grande. E por que esse texto ele fala muito comigo? É porque eu fico imaginando esse Cristo que era Deus. Presta atenção aqui comigo. Ele era Deus. Ele era 100% Deus e 100% homem, certo? E ele era um homem perfeito. A palavra fala que ele era como o primeiro Adão, perfeito. Você está entendendo o que eu quero dizer com você? Então, se eu falar para você assim que você não é homem como Cristo foi, você não fica triste comigo não, porque a Bíblia está falando isso. Porque Cristo foi homem perfeito. Nós somos homens caídos, pecadores e pecamos todos os dias. O Senhor não. O Senhor foi tentado, mas Ele venceu. Ele é perfeito. Aí eu fico pensando assim, esse Jesus, homem de fé, ele se encontra no Getsemane. E a palavra diz que ele olha para o Senhor e ele diz assim: Senhor, se for possível, o Senhor passa de mim esse cálice sem que eu beba. E eu começo a imaginar se esse Jesus todo poderoso, ele chega ao ponto de dizer para o Pai: Senhor, se for possível, aparte de mim esse cálice, é porque o negócio não é fácil, ou não seria fácil para ele, mas ele tem medo. Ou não está escrito aqui assim? Ele tem ansiedade no seu coração. Ele olha e fala: Senhor, eu não sei se vou dar conta. Senhor, eu tenho uma dúvida aqui no meu coração de se eu vou conseguir. Eu vou ter que enfrentar situações que eu não sei se eu estou preparado. Então, Senhor, se possível, se for possível para o Senhor, aparta de mim esse cálice sem que eu beba. Aparta de mim. Olha como é interessante. Mas aí ele fala assim, logo depois: não seja feita a minha, o quê? Vou falar de novo, me ajuda a pregar, né, como o pastor Jesus fala. Não seja feita a minha, não seja feita a minha, mas que seja feita a sua. De novo, não seja feita a minha, mas que seja feita a sua. Olha a diferença. É interessante que quando nós olhamos esse texto no grego, ele usa duas palavras que me chamam a atenção: bolomai e telomai. Bolemai é aquilo que está dentro de mim, telomai é aquilo que vem de fora para dentro de mim. O que essa humanidade de Jesus está expressando aqui? É interessante, irmão, que vontade é muito complicado esse negócio. A vontade, ela pode ser que me impulsiona, que me leva,
Quando há uma motivação legal no meu coração, essa vontade ela me impulsiona a alcançar objetivos. Mas ela também, essa vontade, também pode ser dirigida pela condição que está no meu coração. Se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês podem me interromper. Quando nós estamos tristes e angustiados e aborrecidos, qual é a vontade que nós temos? Qual é a vontade, mano? Você que estava pulando aqui assim, pulando, né? Qual é a vontade que nós temos? Parar, desistir, deixar para lá. Eu não vou conseguir. Porque quando essa vontade ela se manifesta, o problema não está na vontade, o problema está naquilo que está dentro do nosso coração. O problema não está naquilo que nós queremos fazer, mas naquilo que está induzindo o meu querer. Já parou para pensar nisso? Então a minha vontade ela é definida por aquilo que está dentro do meu coração. A minha vontade é definida por aquilo que está dentro da minha alma. A minha vontade ela é definida por aquilo que está cheio a minha alma e o meu coração. E nesse momento que Cristo vai falar com Deus, não é que ele não tinha fé, não, o Senhor tinha, mas sai de dentro do coração dele um medo, um receio, uma ansiedade. E o texto fala que a ansiedade era tão grande, o receio era tão grande, que o momento era tão difícil, que ele suou gotas de sangue. Aí gera vontade de desistir, gera a vontade de parar, gera a vontade de deixar para lá, gera a vontade de não prosseguir. E eu quero te perguntar aqui esta noite, quantas vezes isso acontece na nossa caminhada? Quantas vezes isso acontece na nossa vida? Quantas vezes isso acontece no nosso coração? De nós olharmos para um lado, olharmos para o outro, as coisas não estão dando certo, nada está dando certo. Então brota em nosso coração um desejo e a vontade de desistir, de parar, de deixar para lá. Quantas vezes brota em nossa alma essa sensação de que não vai dar certo, que nós não vamos conseguir? Jesus teve isso. Quando nosso coração está assim, a gente pensa em mudar a direção, já reparou? Eu posso falar com liberdade, pastor Rodrigo? Deus está mandando eu falar, eu vou falar. Estamos na igreja, alguma coisa não nos agrada, o que a gente faz? Qual é a vontade? Seja sincero, qual é a vontade? Fala, irmão, pode falar, qual é a vontade, irmão? Quero ver se alguém nunca teve essa vontade assim. Sair, mudar, ir para outro lugar, mudar a direção. Não está bem, eu tenho que sair. O irmão, ele não me deu a paz do Senhor. Me encontrou na rua e nós somos assim, cheios de dificuldades, somos seres humanos, como Cristo mostra para mim e para você. Então nós queremos mudar a direção, queremos mudar. O meu emprego não está bom. Às vezes o emprego é o melhor emprego que tem, mas não está bom, não está legal. Vou mudar de emprego. Eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de casa, eu vou mudar não sei para quê, eu vou mudar de país, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para o Japão, muda, mas não muda nada. Sabe por quê? Porque o problema está dentro do meu e do seu coração. O que precisa mudar é o que está no nosso interior. Porque a vontade, ela é a expressão do que sentimos. A gente só quer ficar perto de quem? O quê? De que a gente o quê? Ama, gosta. Se não tem o gostar e o amar para impulsionar a sua vontade é ficar longe. Lá vem aquele, meu Deus, você não gosta dele, você não quer ficar perto dele. Acontece com vocês essas coisas? É que comigo acontece mesmo. Lá vem o Valderi. Foi mal, Valderi, só brincadeira. Irmãos, acontece. E quando eu começo a olhar para essa humanidade de Cristo, eu começo a perceber essas coisas.
que essa força que sai de nós, que direciona a nossa vontade, ela tem o poder de nos fazer olhar as pedras do caminho, de nos fazer olhar a força das circunstâncias. Quantas vezes você já falou assim: fulano, você vai fazer tal coisa? Não, eu não vou fazer porque eu não consigo. Não, eu não vou fazer porque isso, eu não vou fazer. A circunstância se torna maior do que o propósito que tem naquilo que você vai fazer. Eu não sei os outros pastores, mas eu direto parava assim: Senhor, isso é grande demais para mim. Estava pastoreando em Tarilândia, eu olhava para aquela igreja. Eu vou confessar uma coisa para os irmãos. Não sei se é coisa de todo pastor, mas eu ficava na porta da igreja assim: olha, hoje não vai dar ninguém. Misericórdia. 7 horas e não chegou um irmão na igreja. Meu Deus, cheguei lá naqueles dias. Aí eu chegava 2 irmãos, graças a Deus, chegaram 2. Passou mais um pouquinho. Nossa, mas já é 7h30, está na hora de começar o culto, só tem os 2. Aí daqui a pouco os irmãos começavam a chegar. Aí no final o culto era uma bênção. Aí o Espírito Santo falava comigo assim: você é bobo, hein? Você ainda não aprendeu a deixar as coisas sob o controle daquele que pode todas as coisas. Aí eu começava a chorar. Mas a questão é que no outro dia estava lá eu de novo. Demorou-se uns 6 meses para aprender a lição de deixar o Senhor fazer. Mas é porque o meu coração estava cheio de angústia, de preocupação, e aquilo motivava a minha vontade. E quantas vezes eu pensei em falar assim: vou embora, não dou conta não. Quantas vezes eu ligava para um amigo e falava assim: olha, cara, ora por mim, pelo amor de Deus. Quantas vezes eu conversei com o pastor Valderi: o que eu vim fazer aqui? Mas tem uma coisa que Jesus me ensina nessa passagem da história terrena dele, quando ele fala assim: não seja feita a minha vontade, mas a sua. Quando ele fala sobre o telomai, sobre a vontade que vem de fora, a vontade que vem de Deus, a vontade que vem de lá. Quando ele diz assim: olha, Senhor, se for possível, aparte de mim esse cálice sem que eu beba, mas não seja feito o que está dentro do meu coração. Eu quero que seja feito, Senhor, na minha vida, na minha história, na minha casa, na minha família. Eu quero que seja feita aquilo que sai, Deus, do seu coração para o meu coração, porque o Senhor sabe e conhece todas as coisas, e o Senhor tem poder no céu, na terra e embaixo dela. O Senhor é o Deus dos exércitos. Aleluia. Você sabe o que Jesus nos ensina com a humanidade dele? Ele me ensina que eu preciso aprender a ser dependente da graça do Senhor, do Espírito Santo de Deus, porque é Ele, aleluia, porque é Ele que dirige a minha vida. É o Senhor. Senhor, não seja feito, está no meu coração, porque o que está no meu coração é falho, é fraco. Vou falar uma coisa para você: você é fraco. Vira para o irmão, você vai falar com ele. E você que está ouvindo, não se ofenda do irmão que eu estou pedindo. Fala: você é fraco. Você é falho. Agora eu vou falar de mim. Eu sou falho, fraco e pecador. Sabe por quê? Porque é isso que expressa a minha humanidade. É isso que fala quem eu sou. E todas as vezes que eu me esquecer disso, vai dar, com perdão da palavra, vai dar merda. Todas as vezes que você esquecer que você é fraco, que você é falho, que você é um pecador e que você tem que andar dependente de Deus, vai dar um problema, vai dar algo errado. Todas as vezes que você confiar na sua capacidade ou no seu talento somente, vai dar errado. Vai dar errado.
por quê? Porque aquilo que faz dar certo não é o que está em mim. Eu estou falando de uma característica humana, de capacidade, de talento. Aquilo que faz a minha vida dar certo não é o talento que está em mim, não é a força que está em mim, não é a minha capacidade de cantar que envolve o coração das pessoas que estão ali no louvor, não é a minha capacidade oratória que vai fazer você entender o que Deus está falando com você. É o que vem sobre nós, é o que vem sobre mim, é o que vem sobre você, é o que vem sobre a sua cabeça, é o que vem do alto, é o que vem do céu, é a presença do Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor, nós estamos nos esquecendo disso, pastor. O pastor falou aqui de renovação. A peça mostrada aqui falou que nós queremos encontrar com Cristo na igreja no domingo. Isso é uma verdade. Mas o Senhor fala assim: eu não quero encontrar, eu tenho encontros esporádicos com você. Eu quero que as pessoas ao olharem para você se confundam, você e eu. Quando eles olharem para você, eu quero que eles vejam eu em você, você em mim. Aleluia. Eu tive uma experiência muito interessante. Eu preguei uma mensagem uma vez e eu saí todo animado que foi um sucesso. Tipo no Pebolim, né? Tem uma surra no Pebolim, você nunca mais esquece. Me chamou para jogar Pebolim, a pessoa que eu não sabia perdeu todas. Olha bem, preguei uma mensagem muito bonita. Aquele dia que Deus abençoa e você acha que é você que fez. Eu saí da igreja parecendo um pavão. Hoje foi top, graças a Deus. Aí chegou uma irmãzinha para mim e falou assim: pastor, que bom que o senhor pregou essa palavra. Eu falei: que maravilha. Olha, aquela parte que o senhor falou sobre isso. Eu falei assim: uai, eu não falei isso não. Não é. Aquela parte que o senhor falou que Deus faz aquilo, deixa de fazer aquilo, aquela parte tocou meu coração. Aí eu falei assim: ué, mas ela falando comigo, eu pensando: mas eu não falei esse negócio, eu não lembro que eu falei, eu não falei isso. Saí na porta, fui para casa e fui pensando nessa cena. Fui orar ao Senhor. E o Senhor falou assim: olha, você não faz nada, você fala o que eu te mando. E as pessoas que estão no banco vão entender o que eu quero, porque quem dirige tudo e todas as coisas sou eu. E quem está atuando na igreja é o meu Espírito. Ele sim é que faz todas as coisas. Quando o pastor me falou para pregar essa palavra e me deu esse tema, pastor, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi isso. Somos falhos, somos fracos, mas o Senhor está sobre nós. Eu vou falar de novo, você não entendeu? Eu vou falar diferente. Somos fracos, falhos e pecadores, mas o Espírito Santo de Deus está sobre você, está sobre a sua casa, está sobre a sua família. Glorifica esse Deus, meu irmão. É por isso que quando olhamos para a humanidade de Cristo, nós temos muitas lições para aprender. Porque Ele mostra aquilo que nós vamos passar, mas Ele também fala daquilo que nós devemos fazer. Eu quero encerrar essa palavra contando a história de um homem chamado Pedro. Jesus fala com ele assim: olha, o Filho do Homem tem que morrer, para a cruz. Ele fala
fala: não, Senhor, não vai acontecer isso não. Olha, Pedro, fica quieto aí. Aí Pedro, num impulso assim de muita autoconfiança, ele fala assim: ó, eu nunca te negarei, jamais te deixarei, sempre te seguirei, eu sou seu maior seguidor, não vou parar por nada, eu vou passar todas as barreiras. Não é isso mais ou menos que Pedro fala ou pensa? Irmãos, o que aconteceu com Pedro logo após o Senhor Jesus ter falado essa palavra e ter levado assim, sido levado para ser preso? O que ele fez? Primeiro, o texto diz que ele seguia de longe. Ele ficou de longe observando, né? De longe, com medo. A palavra fala que ele negou Jesus. E a palavra fala que na primeira barreira que ele teve, ele voltou para a pesca. Ele voltou. Há três coisas que precisam ser alicerces na minha vida espiritual e na sua vida espiritual. Três coisas. Dependência de Deus. Grava essas três coisas. Dependência, repita comigo: dependência. Dependência. Nossa, me ajuda a pregar aí. Dependência. Dependência. Obediência. E perseverança. Aí, quando nós conseguimos entender isso, nós vamos entender o que Jesus nos ensinou no estudar. Quando Pedro está bem perdido, bem jogado, vocês conhecem a história, o Senhor volta para falar com ele e fala assim: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Até Pedro entender o que Jesus estava falando. Pedro entende e vai para Jerusalém. Olha como é interessante. O que acontece em Jerusalém, irmãos? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, capítulo 2. O que acontece lá? É a descida do Espírito Santo. Aí Pedro recebe o Espírito de Deus. O antes era confiado em si mesmo, e o depois agora é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. O antes era fugir, voltar para a pesca, voltar para o barco, solidão. O depois é encarar de peito aberto, é encarar os desafios, é não parar por nada. Aí sim se cumpre o que Jesus nos ensina. O que faz a diferença na minha vida, na sua vida, é o que vem do alto, é o que está sobre mim, sobre a sua vida. Eu quero encerrar assim, perguntando você de novo. Feche seus olhos. O que você veio fazer aqui? O que você veio fazer aqui? Pode falar. Por que você está aqui? Eu estava pedindo a sua direção nessa palavra. Tudo o que aconteceu aqui, o Senhor confirmou no meu coração essa palavra no seu coração. Você sabe por que você veio aqui? Agora olha para mim. Passou 1001 coisa na sua cabeça, mas você só veio aqui. Sabe por quê? Porque Deus te trouxe neste lugar. Você só está aqui. Você pode pensar que veio porque você ia arranjar uma namorada. Você pode pensar que veio porque você ia pular. Não. Você que pensa. Foi Deus que te trouxe neste lugar, para esse momento, para esta hora. E o que você veio fazer aqui? Por que e o que? Se coloque de pé. Eu não sou muito assim de fazer apelo, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus
tem uma obra para fazer na sua vida nessa noite. Às vezes nós pensamos em desistir, às vezes nós nos sentimos fracos, às vezes nós erramos, nós pecamos, é verdade, faz parte da nossa humanidade. Mas essa cruz que está aqui, como símbolo, ela é exatamente para nós entendermos que há coisas na nossa vida que não dependem de nós, depende dele, autor e consumador da nossa fé. E que todas as vezes que eu entender que eu preciso da dependência de Deus, que eu preciso obedecer essa palavra, que eu preciso que esse renovo saia do coração de Deus e entre nesse meu coração, para que a minha vontade mude, o Senhor vai fazer uma obra na minha vida, no meu coração. Eu quero que você feche seus olhos e comece a orar no seu lugar. O Espírito Santo de Deus está falando com você aí. Você pode. Há uma missão a ser cumprida e Deus chamou você. Há uma missão a ser cumprida, o Senhor chamou você. E se Ele chamou você e você está aqui nesta noite ouvindo essa palavra, é porque nesta noite Ele vai capacitar a sua vida de uma forma extraordinária. Aleluia. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Não é o pastor Carlos, não é o pastor Valderino, não é o lugar, é o Espírito Santo de Deus, é o Deus que está neste lugar, é aquilo que virá sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Quem sabe você está buscando força para pregar lá na sua casa, você não está conseguindo. Quem sabe você está buscando algo de Deus e não está conseguindo, você não sabe. Talvez você está com vontade até de desistir, talvez você está com vontade de parar. Talvez a sua luta tenha sido tão grande que ela tem dominado as suas ações, ela tem dominado os seus pensamentos, ela tem dominado o seu coração. Mas você vê aqui nessa noite, para o Espírito Santo de Deus descer aqui neste lugar, tocar o seu coração, vir sobre você como fogo que desce do céu, que consome o mal, que muda a vida, que renova. Há quanto tempo você tem vontade de falar em línguas estranhas? Há quanto tempo você busca batismo no Espírito Santo? É hoje, é agora, é neste lugar. O Senhor te trouxe aqui. Então se humilhe na presença do Senhor. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser gritar, grite, ore, fale com o Senhor, chore. Deixa o Senhor enxugar as suas lágrimas. Tem pessoas ajoelhadas aqui, se humilhando debaixo da potente mão de Deus. Se dobre diante da graça do Senhor neste lugar. Se dobre nesse lugar agora. Deixa o Senhor restaurar a sua vida. Deixa o Senhor renovar a sua fé. Deixa o Senhor renovar a sua alma. Deixa o Senhor renovar a sua casa. Aleluia. Deixa o Senhor derramar fogo sobre a sua vida. Quando você falar, as pessoas entenderão. As pessoas cairão diante da graça e do poder do Espírito Santo. O verbo vivo que desceu do céu. O verbo vivo que desceu do céu. Os
dessa alma ferida. Foi ferida pelos desafios, foi ferida pela caminhada, foi ferida pelos espinhos. Talvez foi ferida no lugar que ela se sinta mais segura, às vezes no meio da família. Quero que nessa noite o Senhor comece a curar esse coração, Pai, eu te peço. Porque o Senhor me mandou pregar essa palavra.